Então, hoje, o nosso convidado é o professor Fernando Souza. Ele é publicitário, consultor, palestrante, está no mercado há mais de 20 anos, referência em negócios digitais, marketing e inovação. Ele é autor do livro Metaverso Web3, a evolução do marketing digital, professor em instituições como a ESPM, FIA, PUC, e já impactou mais de 20 mil alunos. Então, por favor, Fernando. Obrigado, Maria. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz com o convite. Acho que depois dessa introdução aí, né, não tenho muito mais o que falar aqui do currículo, né? Acho que tá sempre um prazer enorme estar distribuindo conhecimento aí, trocando essas experiências, né? Eu estou no mercado já há um tempão, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala sobre marketing e inovação, né? E há mais de 20 anos nesse mercado e, consequentemente, metaverso, Web3, cripto, né? E todo esse ecossistema que a gente está tratando faz parte justamente dessa lógica de inovação, e consequentemente vem sempre, atrelado muito a esses ciclos de hype, né. A gente, tem alguns estudos, inclusive já há um bom tempo, de um grande instituto de pesquisa chamado Gartner, que fala que, né, toda nova tecnologia, ela passa por uma curva de adoção, onde eles têm um estudo que fala sobre, esse hype que é chamado de hype cycle. Então vou trazer um pouquinho desse contexto, aqui pensando nessa lógica da palavra e do hype, né. Eu acho que é um bom caminho para a gente começar. E é só validar se tá todo mundo ouvindo bem, se tá tranquilo, e daí eu falo mais um pouquinho, tá. Tá rolando, gente? Tá bom assim? Tá rolando, tá Perfeitamente. joia. Obrigada. Ah, então bora lá, né. Quando a gente fala, do termo metaverso, né, ele é um termo que, né, para quem tá um pouquinho já mais dentro desse ecossistema, já ouviu falar, que é um termo da década de 90. Ele nasce, dentro de um livro, né, falando sobre um mundo imersivo, ali onde as pessoas iam estar espelhando a sua vida, e cada vez mais a gente foi vendo, a literatura, né, e consequentemente alguns filmes, né. A gente tem o filme clássico do Spielberg, que fala, ali, né, do jogador número um, que mostra muito essa dinâmica do metaverso como esse espelho da vida real, né. E muito do que se falou no início ali, né, final de 22 para 23, quando a gente teve as mudanças, né, da Meta, né, que até então se chamava Facebook, né, e virou para Meta, criou-se um hype muito grande em cima do termo metaverso, principalmente quando a gente fala de grande mídia, né. Mas é um termo que já existia e a gente tem várias plataformas, né, como o próprio, Second Life, né, como, Decentraland, como o Spatial e várias outras que já estão e estavam, lidando com essas tecnologias imersivas, né, criando, universos imersivos já há um tempão e que inclusive continuam, né. Então, quando a gente fala que é um hype, a mídia acaba tratando muito como um hype, né, mas não necessariamente isso é uma realidade, porque a gente tem vários metaversos, né, e esse é um ponto importante. A gente acaba tratando o termo de metaverso muito no singular, mas na verdade a gente tem vários metaversos que daqui a um tempo, pegando a lógica do estudo que eu mencionei do hype cycle, ele diz que a gente vai ter um platô dessas tecnologias, né, a gente vai ter um estável dessas tecnologias lá em 2030. Então a gente ainda tem pelo menos 5 anos para essa curva de adoção, para que esses metaversos comecem a ser cada vez mais utilizados, para que eles comecem a ser cada vez mais populados, né. Eu costumo fazer um paralelo que, quando a gente olha, por exemplo, para o nosso hábito de estar utilizando a internet no celular, como a gente está fazendo agora, provavelmente boa parte, que está ouvindo está no celular, também era algo meio que improvável quando a gente já estava há uma década utilizando a internet pelo computador e as pessoas chegavam e falavam, né: "Ah, daqui a 10 anos a gente vai estar utilizando muito mais o celular do que o computador", tá. Em 2000 a gente teve, muitos estudos falando disso lá por volta de 2009 e 2010. Em 2014 o Google soltou um grande número falando que sim, passamos a internet passou a ser mais utilizada pelo celular ou pelo computador. Então, o paralelo quando a gente fala de metaverso é muito semelhante, né. A gente está vivendo ainda um momento de uma curva de adoção ascendente que está muito baseado nos, entusiastas, nos early adopters, tá. E que aos poucos a gente vai ver cada vez mais esse uso. E eu gosto de trazer esse paralelo
do celular, eu costumo dizer que o termo metaverso, né, é como se fosse ali o nosso celular, né, que a gente tem centenas de aplicativozinhos que a gente vai utilizando conforme a nossa necessidade. E essas plataformas de metaverso vão ser esses aplicativos, né? Aos poucos a gente vai ter um metaverso onde a gente entre cada vez mais para trocar uma ideia, um outro que a gente vai entrar para uma experiência de compra, os metaversos gamificados, né? Esse é um ponto também, quando a gente está falando de metaverso, a gente choca diretamente com o universo de games, e isso no âmbito empresarial, corporativo e principalmente no mercado de ações, é algo que gera um conflito muito grande e acaba fazendo com que a gente tenha aí um pouco dessa disputa entre o espaço, né, da mídia para o termo metaverso e o termo de jogos imersivos. Por exemplo, quando a gente olha um Fortnite, né, quando a gente olha o próprio Roblox, que são jogos imersivos, que as pessoas passam um tempão e deixam uma vida ali, tempo, né, o próprio GTA, que tem características de metaverso, mas também quando a gente fala da disputa aí de negócios, do mercado de ação, existe uma força muito grande para tentar gerar um certo enfraquecimento do termo metaverso para gerar ainda mais força no universo de games. Então, acho que tem muita coisa que faz com que o termo metaverso ele se pareça muito um hype, porque a gente ainda está numa curva de adoção, né? Mas que é algo inevitável. E do mesmo jeito que a gente não percebeu que a gente estava utilizando a internet no computador e de uma maneira bastante silenciosa, a gente passou a utilizar essa internet cada vez mais no celular, isso vai acontecer com boa parte das tecnologias da Web3, e eu acredito também que com o metaverso também, tá? Hoje, o maior ponto que a gente tem de frição, de atrito, né, além das questões das tecnologias serem intercambiáveis, né, que a gente está vivendo lá o comecinho da internet, que um site não conversava direito com o outro, porque a gente tinha poucas tecnologias de intersecção, né, é mais ou menos como se eu tivesse um encanamento de um jeito e um outro encanamento de outro, e que eles não se batem, né, então a gente não consegue trocar ativos ainda em boa parte dos metaversos, então a gente tem essa maturidade. O outro ponto de maturidade que é bem importante para esse ecossistema está relacionado a hardware, né? A gente fala muito das experiências de metaverso hoje no computador e no celular, mas provavelmente o que realmente vai fazer com que a gente tenha uma curva de adoção maior das tecnologias imersivas são justamente os outros vestíveis, né? A Meta, inclusive, sabendo desse gap de mercado, investiu agora num óculos de realidade aumentada, que se a gente for ver conceitualmente, também entra nessa lógica da gente estar trazendo uma nova camada de interação, né, para o mundo físico, permitindo a gente estar cada vez mais próximo do metaverso, né? Então, o lançamento desse novo óculos da Meta, que vai começar a ser comercializado entre o final desse ano e o próximo, né, que é um óculos de realidade imersiva, que ele vem junto com duas bands, duas pulseirinhas que a gente pode ir pensando coisas, como se fosse ali o Minority Report, né, pensando coisas no mundo físico, vai fazer com que a gente se aproxime ainda mais do metaverso. Então, provavelmente, ao longo desses 5 anos, a gente vai ter um crescimento bem grande da indústria de hardware. A gente depende um pouco também da velocidade de internet para que a gente possa fazer mais uma interação de qualidade, né? Assim como há 20 anos atrás a gente praticamente não conseguia ouvir música na internet, porque levava uma vida inteira, né? Uma noite para baixar 3 segundos, né? Quiçá 1 minuto ali. Hoje a gente consegue assistir vídeo em tempo real, com bastante qualidade, mas ainda assim, quando a gente está falando de interatividade mais que precisa de menos delay, né? Como jogos ou essa interação de metaverso, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de internet. Então são alguns pontos que fazem com que o metaverso ele ainda precise dessas camadas de infraestrutura para se tornar ainda mais popular. E, e, não sei se tão rápido, mas acho que é um panorama importante sobre tudo que a gente fala de metaverso. Sim, Fernando, é muito importante relacionar outras tecnologias, e o avanço delas, e também relacionar a questão do metaverso. Eu me lembro, a gente usava a internet de escada, né, quando começou no Brasil, aí você entrava depois da meia-noite para só contar um pulso, e ali você baixava e-book. Eu não baixei música nessa época, eu baixava muito e-book, né, para estudar e tal. Então, assim, tudo que você falou foi maravilhoso, as relações que você falou, porque faz sentido. Eu, outro dia, estava pensando nessa questão de metaverso, né? E na minha inocência, na minha falta de expertise, eu pensei que o Orkut foi a primeira coisa. Sabe por quê? A gente gastava um tempão naquele negócio, gente. E aquela fazenda.
quanto a gente competia, quem tem mais isso, quem tem mais moedinha, mais lucro, mais isso e aquilo, e a gente passava horas naquilo, parecia que a gente estava, se você parar para pensar hoje, você sentar no computador usando o Orkut, aquilo era um metaverso, você estava vestido daquilo. Exato, né. A gente entende que o Orkut é a primeira grande rede social para o brasileiro, né, justamente porque foi aonde a gente aprendeu a sociabilizar, né, criar nossos perfis e tudo mais. Mas se a gente for por essa lógica que você, principalmente nos joguinhos ali, né, a Fazendinha e os jogos que se tornaram mais populares, que você também tinha uma certa vida ali dentro, né, você tinha um perfil a zelar e tudo mais, a gente pode sim dizer que tem características imersivas, né. Acho que sem dúvida nenhuma, assim como qualquer outro jogo, ali, a gente passa um tempão e sem dúvida, ali a gente tem um apreço por aquela vida que tá ali dentro, né, então, acho que sim, acho que dá pra gente fazer um paralelo sim. Mas o NFT veio para mudar isso, né, eu sou apaixonada por um jogo, eu compro tudo, eu tenho tudo, e aí quando não me interessa mais aquela vida, porque agora eu não sou mais jogadora, eu vou entrar na universidade, ou eu vou abrir um negócio, você pode repassar esse NFT para outra pessoa, e às vezes dependendo da fama ali do projeto, se está em alta, se está em baixa, você pode até ter um lucro na passagem desse NFT para outra pessoa que vai criar a vida dela e o futuro dela dentro de que plataforma for, não é isso? Exato, exato, né. Essa é basicamente a história da Ethereum, né, tipo, o Vitalik lá cultivava um elemento de um jogo, onde ele valia uma grana considerável, né, só que não existia um método oficial de, transação desse elemento lá, né. Para quem joga jogos um pouco mais antigos, era muito, comum ter um mercado paralelo ali, né, você vender um ativo, meio que no bigode ali, na confiança, porque não existia uma comercialização daquele item. Assim como existe, por exemplo, quando a gente fala de, ingresso também, né, que é um outro mercado que o NFT acaba impactando bastante, né. Você não tem um mercado secundário oficial de ingressos de grandes shows e tudo mais. Então o NFT ele vem com essa lógica de você permitir que você, dê, voz ali, você tem um registro único para um ativo digital, que pode ser um personagem, pode ser uma skin, pode ser uma arma, pode ser um artefato dentro de um jogo ou dentro de qualquer, universo imersivo, como por exemplo no Decentraland, os terrenos, né, são NFTs, né, o Upland também tem uma lógica semelhante. Então você consegue ter aquele ativo, cultivar ele e poder vender, né, dentro de um mercado oficial, e esse é o grande ponto, porque ele está registrado na blockchain, então você consegue, ter uma transação financeira ali, uma transação monetária com todo o laço da blockchain, sem correr riscos, né, e perpetuando ali aquela sua interação dentro do jogo, dentro do ambiente imersivo, dentro do metaverso, com toda a legalidade ali, não vira algo, secundário e ilegal, né. O grande ponto que desses jogos mais antigos, né, que já tinham uma característica de metaverso, mas que não ainda são feitos em blockchain ou não têm ativos de NFT, é que as detentoras dos games, as detentoras dessas plataformas, elas pedem entre aspas, ali, um pouco do controle daqueles ativos, né, porque daí o ativo passa a ir a mercado, ter uma valorização, né, que assim como qualquer outra moeda, assim como qualquer outro NFT, e não necessariamente eles têm 100% do controle daquilo, não é uma moedinha do game simplesmente, né, é um ativo que está sofrendo, alterações conforme o mercado, conforme as características da plataforma, né, conforme o roadmap do metaverso, então, assim como tudo que a gente fala de cripto, né. Então elas têm um pouco de medo dessa lógica. A grande vantagem é que uma vez que o projeto ele tem uma base sólida ali, ele começa a crescer e tem uma grande valorização, a companhia criadora da plataforma pode e deve lucrar com isso, né, porque normalmente ali, na estruturação de um NFT você tem o royalty definido, né, para o criador de 5, 10%, que o split é automático pela plataforma, né, então acho que é uma questão de tempo também para que a gente tenha essa adoção, né. Aos poucos, conforme a maturidade vai chegando, muitas pessoas vão começar a ter ativos digitais, né, dentro dessas plataformas imersivas, sendo, esses ativos um NFT, sem nem saber que aquilo não é NFT, né. Eh, não necessariamente a gente precisa saber o nome da tecnologia para estar utilizando ela, né. Assim como a gente manda um e-mail hoje que o protocolo é o SMTP,
99% das pessoas não sabem que o protocolo para mandar e-mail é SMTP, né? O NFT é isso, né? Ele é um protocolo, então a gente pode ter ali um colecionável, um ativo digital que está registrado numa blockchain, que tem todo o seu valor, sem necessariamente o usuário final saber de como funciona nos bastidores, né? Eu acho que faz parte um pouco dessa evolução da Web3. Eu gosto de falar em aula que a gente vai ver a maturidade da Web3 quando a gente parar de falar de Web3, né? Quando não for mais necessário explicar o termo. Interessante, com certeza. Oi, Dani. Eu acho que o Munir queria fazer uma pergunta. Eu vou passar para ele, mas depois eu também vou ter uma pergunta. Munir, se você quiser abrir seu microfone. Gente, então, vocês estão me escutando bem? Porque eu estou numa região que a internet não está 100%. Perfeito. É, então, Fernando, deixa eu te perguntar uma coisa. Porque, assim, o meu contato com o metaverso foi muito antes da gente falar em jogos e nesse tipo de coisa, e Web3 e tal. Porque há uns 8 anos atrás, eu fazia parte do grupo LARP, Laboratório de Arqueologia Romana Provincial, lá na USP. E a gente tinha um metaverso lá para a gente conseguir ter acesso a, ao que seria uma província na região de Portugal, uma província romana da época do Império Romano na região de Portugal. Então a gente tinha um óculos lá que foi caríssimo, a gente comprou um só e tal, mas a gente conseguia se imergir nessa realidade e visitar casas do período romano provincial e tal, e ter toda essa experiência. Então, assim, a arqueologia e a história tem muito contato com o metaverso também, e acho que outras áreas, sei lá, de repente medicina, que a gente, ou até mesmo, eu estava lembrando esses dias dos pilotos, né, que muitas vezes ganham horas de voo por metaverso. E eu acho que a gente ainda na Web3 não está falando disso. De repente a gente poderia desenvolver um projeto dentro da Cardano, tentando recriar áreas arqueológicas para vender para governos e esse tipo de coisa. Eu acho que na Web3 a gente perdeu um pouco isso e está falando só de jogo, entendeu? Legal, muito bom. Sem dúvida nenhuma, a gente tem muitas formas de lidar com o metaverso, né? Se fala muito de jogo porque o mundo gira muito em torno de entretenimento, né? Então, querendo ou não, o universo de games é um universo que tem muita grana envolvida, né? Tem muitas horas ali dedicadas, tem grandes volumes. Então, querendo ou não, as pessoas acabam olhando um pouco mais para esse ecossistema. Mas sem dúvida nenhuma, né? Quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de estudo em geral, né? De geografia, história, física, a gente tem muita coisa já sendo desenvolvida com as características de metaverso. A gente tem, inclusive, umas plataformas nacionais já para permitir com que médicos façam simulação de cirurgia, né, de coisas mais delicadas. Então, isso é algo que é um sistema grande já, porém, ainda restrito quando a gente fala de medicina, né? A gente tem os metaversos industriais, né? A gente está, no mesmo jeito que você falou de aviões, fazendo a pessoa tendo horas de voo ali no avião, a gente tem para metaversos voltados para manipulação de maquinário, né? Ou para testes de gravidade, testes de atrito e um monte de coisa. Os metaversos industriais, eles são um mercado já um pouco mais consolidado e que funciona. Mas, de novo, né, tá restrito a grandes indústrias que estão fazendo testes. Então, reconectando com aquela lógica que a gente falou do hype, do termo, né? O hype ele acaba batendo um pouco na lógica de coisas mais populares, por isso que se fala muito de game. Mas sem dúvida nenhuma, dentro da educação, a gente tem uma lógica muito forte de possibilidades de uso de metaverso, né? Como você falou de história, a saúde e tudo mais, dentro do ecossistema de testes, ecossistemas industriais também, e aos poucos, né? A gente vai começar a cada vez mais utilizar essas dinâmicas de metaversos para coisas do dia a dia, né? Mas o grande limitador hoje, como você mesmo falou, tipo, lá na USP a gente tinha um óculos que a gente pagou caríssimo, né? Esses óculos de realidade imersiva, eles ainda são caros, né? Então isso acaba limitando um pouco, mas eu não tenho dúvida que daqui a alguns anos, tá? As primeiras etapas para quando a gente for tirar carta, por exemplo, carta de automóvel padrão, provavelmente vão ser imersivas, né? Porque imagina, aí ao invés de eu precisar de um carro rodando na rua e tudo mais, tal, eu posso ensinar a pessoa ali o básico do carro dentro de uma plataforma imersiva. Então, depende só um pouco dessa questão de adoção tecnológica e custo dos óculos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho possível, sim. E a gente vai ver isso acontecer bastante nos próximos 5 anos.
Exatamente. A gente pode até tentar trazer para o Brasil experiências que nem a Europa tem muito mais tempo de história que foi estudado, né? Não que ela tenha mais tempo de história em si, mas ela tem muito mais tempo de história explorado e ainda tem restos arqueológicos mais presentes na paisagem e tal. E talvez tentar trazer isso para a educação brasileira e possibilitar que os alunos tenham imersão nesse tipo de coisa seria fantástico. E se a gente pudesse aliar isso com o Web3, eu acho que seria um puta projeto. Dani? Oi, desculpa, eu tive um probleminha aqui no celular, mas excelentes colocações. Queria lembrar também, né, que a Cardano está em vias de fazer uma ponte, uma integração com o Bitcoin, né? E com o assunto que a gente levantou agora, eu me lembrei dos bitmaps. E eu curto bastante, né? Acompanho, criei algumas coisas ali dentro, mas por conta da curiosidade mesmo. Mas eu gostaria de saber a sua opinião, Fernando. Até que ponto esse tipo de tecnologia, por exemplo, envolvendo os bitmaps, eles poderão ser utilizados efetivamente, né? Ou seja, que acabe tendo a aderência de usuários, né? Ou se isso vai ficar mais como uma curiosidade, algo, né, poderia até dizer de um grupo seleto, né, que é apenas entusiasta da tecnologia. Pode. Acho que a Maria quer falar aí primeiro. Não, depois de você, eu tenho outra pergunta. Pode falar. Tá bom. Acho que aí é um pouco de futurologia, né? Mas tudo quando a gente fala de adoção, né? Aí a gente está falando de adoção e conexão, né? Com uma outra blockchain, né? Com uma outra tecnologia ali. Acho que vai depender bastante do caso de uso, né? Hoje, muito do que a gente fala de Web3 tem usuários, né? Obviamente por questões financeiras ali, mas tem muito porque as pessoas são entusiastas daquela tecnologia, né? E elas estão querendo experimentar, sentir e tudo mais. E eu acho que esse é um dos desafios da Web3, né? De casos de uso. Tipo assim, por que o cidadão médio, né, vai utilizar aquela determinada coisa? Tem que fazer um benefício para a vida daquela pessoa. Então, eu costumo pegar, por exemplo, quando a gente fala do WhatsApp, né? O WhatsApp, querendo ou não, ele tem criptografia em todas as mensagens, né? É, 99,9% das pessoas que usam o WhatsApp sequer fazem ideia do que é criptografia e quiçá de que existe criptografia no WhatsApp. Elas não estão utilizando pela criptografia em si, né? O WhatsApp ele se tornou popular porque ele resolvia um problema claro, que era as pessoas queriam falar com as outras de uma maneira mais barata. Né? Então as pessoas falam assim, beleza, vou utilizar essa plataforma aqui, que no começo ela nem era tão boa, né, lá em 2012, mas ela resolvia essa questão, né, tipo, e nem foi o primeiro, você tinha Viber, por exemplo, que era também um aplicativo que mandava mensagens e tinha áudio via internet, mas que não se tornou tão popular quanto o WhatsApp. O WhatsApp, ele era muito leve, né? E, consequentemente, ficou muito popular no Brasil, China, Brasil, Índia, Tailândia, Indonésia, esses países que têm a internet não tão legal, né? Que a gente tem uma curva de adoção tecnológica mais complexa. Então, eu costumo brincar aí que o WhatsApp é feito para pobre, né? Ele é feito para os países em desenvolvimento, porque ele resolve um problema. Acho que tudo quando a gente fala de Web3 e, consequentemente, metaverso e a conexão desses metaversos com cripto e tudo que está no sistema, para a gente ter uma larga adoção, depende de qual problema ele resolve para o cidadão médio, da pessoa olhar e ver vantagem naquilo. Né? E eu acho que essa é a grande questão de muito do que a gente tem ainda dentro da Web3. A adoção vai vir assim que o cidadão médio vê valor nisso. Isso mesmo, né? E aí, foi bem legal você comentar lá sobre o jogador número um, que essa vida de estar online, essa vida de viver outra vida e ser quem você quiser, da forma que você quiser, tá muito pungente ali, né? Naquele filme. Inclusive, fica aqui uma super dica para quem quiser assistir. E a outra coisa que você comentou, que primeira vez que eu ouvi a palavra metaverso, a primeira coisa que eu consegui pensar foi no filme Minority Report. Acho assim, são dois clássicos. Tanto é que hoje, se alguém pergunta assim pra mim, eu quero entender. Primeiro eu peço para as pessoas assistirem os dois filmes, aí depois a gente conversa, porque daí o ensino fica muito fluido, a pessoa já faz uma ideia do que é, né? Bem bacana. E a outra coisa que eu queria comentar aqui, né, é só fazer uma abertura aqui para alguns metaversos da blockchain da Cardano. Não é indicação de venda e nem de compra, eu só estou falando de projetos dentro da Cardano que estão no viés desse space hoje, que é o Cornucópias, o Pavia, o Virtua
E também tem o metaverso do PlayNation. Depois, se alguém quiser pesquisar, o que acontece aqui, tem muito mais, mas esses são os principais, eu já dá aí uma horinha de pesquisa para quem quiser. Pode continuar, Fernando. Legal. E você falou uma coisa muito importante, né? Pesquisa, né? Tudo quando a gente fala dessas novas tecnologias, né? Tudo da Web3, a gente depende muito, né? De pesquisar, imergir, entender e saber como que aquilo vai funcionar para a gente, né? O que é ótimo, né? Porque a gente traz essa responsabilidade, essa autonomia pro usuário, né? Que é muito pungente ali, muito forte em tudo que a gente fala de Web3, né? Que a pessoa ela é responsável, né? Por tudo que ela faz, mas fazendo paralelo, né, com essa curva de adoção, o cidadão médio ele não quer essa responsabilidade toda, né? Então, é óbvio que tem pessoas que vão ser tocadas e falar assim, puta, que legal, né? Eu quero ter mais controles dos meus ativos, eu quero ter ali mais transparência, mas sem dúvida nenhuma ainda vai ter uma grande massa que quer continuar utilizando as coisas de uma maneira muito fácil, com um intermediador, sem ter tanta responsabilidade, tá? O que vai contra boa parte dos preceitos da Web3, né? Então, eu acho que também depende um pouco dessa questão de como que a gente vai criar esses meio termos, né? De uma Web 2,5, talvez, para atrair um grande volume de usuários. Eu acho que esse é um ponto importante também, a gente pensar que nem todo mundo quer essa total autonomia, essa total responsabilidade, né? Não sei qual que é a opinião de vocês aí. Eu concordo com você. As pessoas não querem saber de autocustódia. Eu estou aqui na estrada fazem pouco tempo, não tem nada comparado com o que muita gente está em cripto, mas as pessoas não querem a responsabilidade da autocustódia. E muitas vezes elas fazem as transações e também não querem a responsabilidade das transações. Então, assim, como nós viemos de um mundo onde nós terceirizamos tudo, nós terceirizamos o banco, terceirizamos todos os serviços que a gente usa de outras empresas, a gente está terceirizando a responsabilidade. É muito difícil você colocar na mente de uma pessoa o significado da responsabilidade e autocustódia, até porque existe uma variedade enorme de riscos de você perder sua carteira, ou uma palavra está errada, ou você digitou errado. Geralmente essas palavras elas são em inglês, não são em português, então às vezes uma palavra correlata ou parecida induz a pessoa ao erro. E é por isso que a gente produz conteúdo lá no meu canal, Maria Carmo 369. Gente, está forrado de coisas para vocês, dicas para navegar o setor cripto com mais segurança. Tem um administrador de senha, tenha algo para você fazer as suas anotações, guardem as suas chaves, não dê as chaves para ninguém. E eu vou fazer esse adendo aqui que eu faço em todos, tá? Se teve live, pediu para vocês enviar as criptos de vocês prometendo o dobro, não entre. Tudo que está aquilo ali é fake. São robôs que estão ativos para te dar a impressão que eles receberam e que se você fizer, você vai receber também. É muito importante falar desse tipo de golpe, que é muito comum. E como talvez a gente esteja indo por um bom marketing, é bom alertar as pessoas. Outra coisa, geralmente se você entrar num grupo fake do Telegram, primeira coisa que eles vão te pedir, as suas palavras. E como você não está acostumado e você não sabe a importância daquilo, porque você está começando agora, ou você não conversou sobre isso com outras pessoas para aprender mais, você acaba dando, porque você está desesperado porque a sua transação não passou, porque houve um erro. Então, eu vou deixar, desculpa, esse alerta aqui pro pessoal. Pode falar. É isso, total. Eu também concordo que boa parte das pessoas não querem essa responsabilidade. E a gente tem, sem dúvida nenhuma, né, todas essas questões de a curva do idioma, né? A gente tem no Brasil menos de 10% da população que fala inglês, né? Então, a gente ainda tem alguns limitadores para essa adoção em massa aí, tá? E daí eu acho que um ponto legal que você falou aí, né? Tipo, juntando os dois pontos que eu trouxe, né, tanto do jogador número 1 quanto do Minority Report, é que eles são duas visões antagônicas, né, do conceito de metaverso, mas que são bem importantes a gente entender, porque provavelmente a gente vai caminhar para um meio termo, né, a gente vai caminhar com essas duas junções. Quando a gente fala do Minority Report, né, ele está muito relacionado a experiências de realidade aumentada, né, ou seja, que eu adiciono uma nova camada de interação ao mundo físico, tá? Partindo do princípio que realidade é aquilo que você está vendo, né? Então, tem muita gente que fala, né? O mundo real e o mundo digital. Não, é o mundo físico e o mundo digital. Realidade, nós dois estamos vivendo aquilo independente do mundo que a gente está. Então, um está colocando uma camada extra, que é muito o caminho que a Meta tá seguindo, né? Nessa segunda jornada deles, né? Eles tiveram a primeira jornada ali com o Horizon, né? Ou o Horizon, que algumas pessoas falam que é
o metaverso mais gamificadinho deles ali, e que se pautava muito do que foi falado na questão de experiências de história, experiências de ciência, mas que eles não conseguiram executar de uma maneira primorosa ali. E daí agora eles estão num segundo caminho, indo para essa lógica de hardware, que é um óculos onde a gente pode colocar camadas de interação dentro do mundo físico, né? Então, no videocase deles, né, fala tipo, você está fazendo uma receita, e daí você pega um punhado de castanha, o óculos consegue te dar um aproximado ali de quantas gramas de castanha tem na sua mão, né? Você pode atender uma ligação do WhatsApp, como se você tivesse com uma televisão ali, como se tivesse com o vídeo no lado da sua tela, bem próximo do que a Apple fez com o Apple Vision, né? Só que num óculos muito mais reduzidos, né? Então, isso se assemelha bastante a essa lógica do Minority Report, que são essas telas, né? Essas coisas que a gente vai pensando no mundo físico, só que de uma maneira virtual. Que também, quando a gente olha as séries do Black Mirror, né? Que embora sejam distópicas, né? Elas tratem de um futuro que deu errado, né? Com a tecnologia, a gente tem muito dessas coisas, né? De projeções no mundo físico. E quando a gente fala do jogador número 1, é uma lógica imersiva, né? Onde eu coloco o meu óculos ali, coloco uma roupa e eu tô imerso num outro mundo. Que tem um viés muito grande de escapismo também, né? O filme fala um pouco sobre isso, né? Do escapismo do mundo físico, né? O mundo físico foi meio que abandonado ali, né? Quase uma lógica meio Mad Max, né? O mundo físico deu errado, que faz bastante parte do que a gente chama da estética cyberpunk, né? Que tipo, cara, as máquinas vão dominar o mundo, né? A tecnologia vai dominar o mundo e o mundo físico vai ficar meio largado, meio às moscas, mal cuidado, e vamos escapar para o mundo digital. Se a gente for ver um pouco do que a gente vive no ecossistema de games hoje, é meio que nessa lógica, né? A pessoa vai lá, tipo, ao invés de fazer terapia, ela vai pro game, né? Uma piada ruim, né? Mas sempre tem muito essa piada de que, ao invés dela lidar com os problemas do mundo físico, ela vai estar imersa dentro do mundo digital. Que eu, particularmente, eu não vejo como o futuro mais possível, né? Infelizmente pode acontecer, mas eu espero que não seja, onde a gente cada vez mais abandone o mundo físico e fique dentro de um mundo digital imerso. Porém, tem uma coisa que é bem importante nesse escapismo, é que pessoas que às vezes têm uma dificuldade de adequação no mundo físico com a forma com que ele acabam projetando ali dentro daquele mundo digital um novo eu, onde talvez essa pessoa possa ser mais inclusa, mais aceita. Essa é uma discussão bastante comum, né? Tem um caso histórico aí de um fato que aconteceu na Europa, de um jovem paraplégico que faleceu, e os pais dele tinham um grande peso ali, tipo de puta, meu filho passou a vida inteira dele jogando, e daí, entre aspas, ali teve uma vida muito difícil, né? Uma vida sem amigos, uma vida, com uma palavra ruim, talvez miserável ali, porque ele tinha uma dificuldade muito grande de interagir com o mundo físico. E daí, no processo do falecimento desse jovem, o pai descobriu um blog dele, e daí, tipo, viu que tinha ali alguns comentários, as pessoas falando que ele tinha sumido e tudo mais, tal, e falou assim, olha, esse blog não vai ser mais atualizado porque fulano faleceu, né? Alguns dias depois, foi o velório desse jovem e apareceram 3.000 pessoas. Eu até arrepio toda vez que eu conto esse caso. E apareceram 3.000 pessoas no velório desse jovem. E a família não estava entendendo o que tinha acontecido, tá? O cara, tipo, estava também dentro de um game, dentro do mundo imersivo, e ele era uma figura bem importante dentro desse ecossistema. E daí tinha fãs, tinham seguidores, tinha até uma namorada e tudo mais, tal, e que a família ninguém conhecia porque essas pessoas estavam cada um no lugar ali. E daí, quando informou que haveria o funeral, um monte de gente foi. E daí ressignificou a visão dos pais de que talvez o filho tivesse tido uma vida muito ruim, muito problemática, mas não, que ele tinha um monte de amigos, ele tinha pessoas, só que não estava no mundo físico, e sim dentro do mundo digital. Então, acho que esse também é um ponto que dá para fazer uma tese de mestrado aí, de quando a gente fala dessas experiências imersivas, né? Que é uma outra forma da gente vivenciar a realidade, e que provavelmente a gente vai ter algumas discussões bastante sérias e importantes daqui a alguns anos sobre essa forma de a gente vivenciar experiências, né?
Com certeza. Muito obrigado por você compartilhar essa história. Dani, a gente abre agora o pessoal fazer pergunta. Eu adorei você ter falado dessa história, sabe? Me lembra muito, desculpa, o meu avô, todo dia de manhã ele fazia uma caminhada. E eu nunca soube o que que ele fazia nessa caminhada. E um dia ele veio a falecer muito rápido, não deu para avisar as pessoas. E aí as pessoas começaram a ir na minha casa. Gente, era muita gente, com muita história. Meu avô conversava com a vizinhança inteira e todo mundo sabia quem ele era. E eu acho incrível. E essa coisa desse menino no quarto, parado, sem talvez ter todas as oportunidades de uma vida normal, construir uma vida inteira ali dentro. E aquelas 3.000 pessoas são testemunhas disso. É muito bonito. Sim, sim. Sim, sem dúvida. Uma troca de informações e histórias bastante interessante, Fernando, Maria também. Fernando, se você quiser também deixar algum recado ou alguma dica Seu também, livro. suas redes sociais, seu livro, o que você está fazendo agora, se quiser deixar algum convite também, porque todo esse material aqui, ele vai virar artigo também, podcast, e vamos disparar para outros meios nossos, tá? Então fica à vontade. Antes de começar aqui também com o Munique, ele vai fazer algumas atualizações pontuais daqui a pouco. Nós temos também o Átilo, acho que ele quer fazer uma pergunta, eu vou aproveitar e aceitar o Átilo aqui, para ele poder te fazer uma pergunta. Perfeito, manda bala. Bora lá, Atilo. Bem, Boa tarde. É, Ô Fernando, na tua visão, a NFT, tanto até o Sobald Token, né, que é o intransferível, sim. acredita que futuramente ele, ou bem próximo, sei lá, seria a nossa nova identidade, seria o usuário, né? Hoje tem essa dificuldade que já foi mencionada aí, né, de se tornar mais prático, mais, num modo bem, digamos assim, bem aberto para retardado, entendeu? Hoje em dia a blockchain e todo o sistema o ecossistema de todas as blockchain ali, ele é complexo para a maioria dos usuários comuns, né, que não se dedicaram tempo para estudar sobre segurança, como a Maria falou, tudo. Então, teria que deixar, todos os criadores, né, de protocolos teriam que deixar um fácil acesso com mais usabilidade, mais simples das pessoas entenderem, né? Então, é uma corrida para ver quem é que vai disparar e quem é que vai sair na frente com essa tecnologia para se tornar um fácil acesso bem intuitivo para o usuário, né? Digamos, o usuário Web 2. Então, eu vejo assim que a NFT, no meu ponto de vista, e é o que eu queria entender contigo aí, o que que tu acha disso, tu acredita que ela seria a nossa nova identidade, RG, carteira de habilitação? Será que dentro da empresa seria os próprios dados do funcionário dentro da empresa? Seria uma NFT, seria usado no caso? Bora lá. Eu acredito que sim, a gente deve caminhar para coisas nessa linha com o passar do tempo, né? A gente já tem, inclusive, algumas coisas eh, da Secretaria de Saúde, do governo federal, né? Indo para registros em blockchain, a própria Receita Federal no Brasil também testando alguns registros em blockchain. Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai caminhar para esses registros em NFT. Acho que é uma questão de tempo e maturidade, mais uma vez. O ponto do Sobald Token, né, tem pessoas que amam, tem pessoas que questionam alguns pontos, que justamente por ele ser totalmente intransferível, né, ele tem um limitador ali que pode ser que já tenha uma solução aí, talvez, mas vamos pensar que hoje, quando a gente tem o nosso RG, se a gente perde, a gente consegue fazer uma segunda via desse RG, né, e consequentemente tá ali com o nosso registro e tudo mais. O ponto do Sobald é justamente essa questão, tipo, cara, imagina que eu lastreei todo o meu registro, todo o meu histórico ali, né, em cima desse token. E pensando no usuário final, que talvez não vai ter uma total autonomia para fazer essa custódia, se der merda, como que a gente resgata isso? Né? Então, acho que tem alguns pontos ali ainda de maturidade para que a gente possa utilizar o protocolo da melhor forma. Mas eu acredito sim que em um talvez médio espaço de tempo, cada vez mais a gente tenha registros em blockchain, os nossos registros de saúde, histórico de um carro, os imóveis passarem a ser registrados em blockchain e, consequentemente, talvez nosso histórico escolar, e
coisas relacionadas ao nosso dia a dia ali, pensando num histórico de vida, num documento, dessa forma. Então, eu acho que é uma questão de tempo. Que tem tudo Tem para dar questão, certo, né? tem questão também da. Pode falar. Desculpa, não pode falar? Não, eu ia falar que pela transparência que a blockchain permite que todos enxerguem ela, a antifraude, a antipirataria, a corrupção, né, ela cairia bastante, né? Não vai cessar, né? Não vai terminar, não, tá? Uhum. Mas ela ia cair bastante por terra. Eu acho que vocês devem tapar, se não falha a memória, até me corrijam aí, mas acho que teve um show, acho que foi do Milton Nascimento, o encerramento dele de carreira, alguma Isso coisa, mesmo. foi através do NFT, né, Maria? Isso, através do NFT, os desenhos dele enquanto criança foram transformados em NFT e isso foi dado para os fãs, comparecido àquele show, que era o último da carreira dele. Ele usou essa tecnologia para marcar um momento na vida dele. Mas aqui tem uma coisa muito interessante, inclusive a Casone Foundation lançou uma solução que tem coisa que precisa estar na blockchain, tem coisas que não precisa estar na blockchain. Aí você precisa de soluções de privacidade. No caso da Cardano, que já é blockchain de quarta geração, tem a Midnight. Mas esse documento da blockchain, acho na sua carteira, por exemplo, você vai falar do departamento de trânsito. O departamento de trânsito não precisa saber seu endereço, ele não precisa saber se você é homem ou se é mulher, ele não precisa saber se você tem alguma deficiência. Não ali naquele momento. Por exemplo, você vai consultar a multa, ele não precisa saber que você precisa do registro do carro, acabou. Então, você também, dentro da sua carteira, quando essas tecnologias estiverem mais avançadas, você só compartilha a informação mínima necessária. Você não precisa já, hoje as pessoas não pensam nisso, né? Hoje a gente chega com o RG tem o RG, o CPF, todos os seus dados, o seu pai, a sua mãe, tudo ali. E às vezes nem precisava, nessa interação, entregar todos esses dados que a pessoa com quem você vai se relacionar. Essa parte é muito interessante, porque as pessoas começam a olhar isso. Na verdade é um abuso, né? Hoje em dia a gente vai comprar qualquer coisa aí, tem uma farmácia, a gente vai pegar um farmaco aí, é obrigado a entregar o CPF, né? É obrigado a mencionar ali, por exemplo, aqui onde eu moro aqui, vai chegar numa farmácia ali, tu vai ver o preço tá tantos, CPF, por favor. Aí se tu não der o CPF, você não ganha desconto, né? É uma sacanagem, na verdade, velho. É, é que hoje é o único registro único que a gente tem que pode lastrear um histórico, né, de negócios, de transações e tudo mais, né? E daí, como esse documento é público, o marketing negócios acabou utilizando esse CPF e sem dúvida nenhuma, né? Se a gente tem uma outra solução, né, que fosse, por exemplo, uma carteira, um NFT, um código mais privado, que a gente pudesse relacionar todas essas coisas, sem dúvida nenhuma, seria muito mais interessante, né? Porque manteria a privacidade do usuário, mas ainda assim a gente ainda teria informações. Quando a gente fala dentro do ecossistema de marketing, por exemplo, né, essa lógica da farmácia saber todo o nosso histórico, né? Ela está fazendo o que a gente chama de CRM, né? Que é o Consumer Relationship Management, né? Ou uma gestão de relacionamento com o consumidor, que é a mesma lógica que quando você liga na Vivo, na TIM, na Oi ou qualquer outra operadora ali, ela vai saber de todo o seu histórico. Tem, inclusive, grandes empresas, né, caminhando para tentar fazer com que esses registros eles sejam mais lineares, né? Por exemplo, hoje tem um grande CRM de mercado chamado Salesforce, que eles têm uma área de Web3, que inicialmente ela era uma área só de NFT, justamente tentando criar ecossistemas de registro em torno de NFT para que isso possa ser transacionável de uma maneira melhor, né? A gente fala, por exemplo, de pensar no NFT como um grande clube de vantagem, que é o que, por exemplo, as estéticas de sócio-torcedor, né, estão caminhando ali, os sócios.com, e essa galera flertando com o NFT, que imagina que se eu tiver um NFT do Palmeiras ali, qualquer pessoa poderia estar criando um desconto, mais ou menos como as farmácias fazem hoje, né? Se você é membro do plano de saúde tal, você tem desconto para aquilo. Só que sem precisar saber quem é essa pessoa, né? Eu poderia só te passar qual é o NFT que eu tenho na minha carteira e para isso, e daí, consequentemente, eu faço parte desse clube de descontos, que é um pouco do que o Invisible Friends faz, é um pouco do que o próprio Bored Ape caminha, né, para ser esse grande clube que daí você vai num SW, você consegue entrar dentro de uma área VIP porque você tem aquele NFT dentro da carteira, né? Então, acho que é uma questão, mais uma vez, de a gente achando esses sistemas onde as pessoas possam fazer parte, né?
como chama? A rede de cafés, o Starbucks. O Starbucks tem o clube de vantagem deles hoje, que utiliza NFT como tecnologia por trás, mas em momento nenhum eles falam de NFT. Por enquanto é um clube fechado, mas que talvez daqui a algum tempo outras pessoas possam prover benefícios para quem tem esse clube sem necessariamente ter uma relação direta com com a empresa fundadora, né? Com o Starbucks ali, uma vez que o NFT está público dentro da sua carteira, né? Legal, Munir. Fernando, você tocou aí num assunto muito interessante e que eu acho que é popular no nosso país, que é o futebol, né? Aham. E amarrando um pouco com aquela questão que você estava falando da gente conseguir trazer as pessoas para usar a tecnologia, porque às vezes ela está distante, ainda não foi totalmente adotada e tal. Uma coisa que me toca muito, assim, que eu vejo é que, por exemplo, tem um monte de torcida, às vezes nem é só a torcida organizada, tem um monte de torcedor que às vezes faz uma vaquinha para contratar um jogador, para ajudar o clube a pagar um estádio, para fazer um monte de coisa. E o que eu não entendo é o pessoal, porque seria muito popular e seria mais fácil, eu acho, de trazer o pessoal para isso. Por que esses clubes ainda não venderam, por exemplo, parcelas de contrato de alguns jogadores que eles têm interesse de contratar, ou sei lá, por meio de NFTs, ou não venderam parcelas de seu estádio para uma reforma, ou por meio de NFTs. E você dá o retorno para a pessoa na hora que o jogador é vendido, na hora que a bilheteria do estádio é utilizada. Eu vejo um monte de utilizações para a Web3 e para o NFT dentro do futebol, e eu acho que a gente está tão ainda incipiente em tudo isso. Ah, eu concordo com você, eu acho que teria muitas utilizações, porém, eu acho que tem um pouco ainda de medo do mercado, de entrar nessas questões. A gente tem, inclusive, alguns times brasileiros, né, que já criaram seus tokens próprios, né? Você tem lá o Grêmio com o Imortal, né? Tem várias iniciativas como essa. Eu acredito que um dos pontos que talvez a gente vai ver ainda esse ano e cada vez mais nos próximos começar a acontecer é que o termo NFT ele ficou muito desgastado por todas as questões, né? Os jogos NFTs, os próprias coleções, como o Bored Ape, né, que virou o macaquinho do Neymar, né? Um desincentivo da grande mídia, né, à tecnologia, porque acaba indo muito por uma lógica de especulação, né? Daí você procura uma notícia sobre NFT, tem lá, tipo, Justin Bieber perdeu 7 milhões de dólares no NFT. Pô, porque ele vendeu mal, porque ele não entende o bull marketing, o bear marketing, porque a grande mídia não entende, daí fica falando dessas questões. Cara, tudo derreteu, né? Então, consequentemente, esses ativos vão derreter também. Então, eu acho que está muito relacionado ainda a essa volatilidade do mercado e acaba gerando um pouco de medo, o desconhecimento e o desgaste do termo NFT. Acho que conforme a gente for falando mais de ativos digitais, a gente for falando mais de token, e tendo uma curva de adoção maior, principalmente lá fora, né? Aos poucos a gente vai conseguir sentir isso aqui um pouquinho mais no Brasil, né? A gente até teve algumas iniciativas, por exemplo, de figuras públicas sendo tokenizadas, né? O Brasil, o ano retrasado, teve uma empresa que estava querendo tokenizar influenciadores, seguindo essa mesma lógica, tipo, cara, todo mundo compra o token daquele influenciador, ajuda o cara a crescer, e na hora que ele começa a faturar, ficar gigante e tudo mais, todo mundo ganha junto. Mas é algo ainda difícil de explicar, né? Então, acho que essa lógica do token para o estádio, para o atleta, acho que ela ainda leva um certo tempo. Os fan tokens, eu acho que eles têm uma possibilidade maior, porque daí eu entro na lógica de clube de vantagem. Olha, você é fã, você é sócio torcedor, você tem esses ativos aqui, e você vai conseguir ganhar junto com a gente. Então, eu acho que é uma questão de maturidade aí do mercado, e principalmente por o futebol ainda ser um mercado bastante, acho que tradicional ali, tem muita especulação em alguns pontos, eu acho que tem uma galera que ainda fica com medo. Eu acho que esse é o ponto. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal. Obrigado, Munir. Tem mais alguém? Gostaria de... Não sei se Jet respondeu. Web3. Boa tarde a todos. Espero que estejam me ouvindo. Eu só queria, assim, Fernando bateu num ponto aí crucial, foi sobre o desgaste do termo, né, NFT e tal. E como ele está abordando o metaverso como um todo, você acha, no seu ponto de vista, você acha que a empresa Facebook, Meta, né, atualmente, ela foi um ponto, assim,
como você relatou, desgastante para o nosso mercado Web3, pensando no metaverso e tudo mais? Obrigado. Boa, ótima pergunta. Cara, eu acho que depende de que lado que você está defendendo, você vai falar de uma coisa ou de outra, né? Eu acho que a galera mais degen, a galera mais fundamentalista da Web3, que tipo, olha a Web3 muito como a solução de todos os problemas da Web2, né? E acaba pensando um pouco nisso de, puta, a Meta fudeu o rolê todo, né? Popularizou um termo, trouxe um negócio que não era legal e azedou o nosso parquinho aqui, tá? Porque ela traz uma estética de mercado, ela traz um olhar menos romântico pro negócio, tá? Se a gente for falar em popularização do termo, sem dúvida nenhuma, quando a Meta muda, né, o Facebook muda o nome dele para Meta, ele acaba criando ali um hype, uma visibilidade enorme pro termo e, consequentemente, popularizando. Então, acho que eles são um mal necessário para a popularização do mercado, né? Então, eu não vejo com maus olhos, não, isso aqui. Eu acho que eles fazem parte do jogo, né? E é um jogo que está só começando, né? Historicamente, a gente vê que a Meta foi muito boa na criação do Facebook, né? Mas todos os outros sucessos deles foram comprados, né? O Facebook comprou o Instagram, ele comprou o WhatsApp, o próprio Oculus é uma tecnologia que foi adquirida, tá? Então, eu acho que o que a gente tem de tecnologia de metaverso da Meta hoje é só um pezinho deles dentro desse universo, para falar assim, gente, olha, a gente está desenvolvendo, mas realmente a coisa vai girar daqui a alguns anos quando a gente vê um deslocamento maior de alguma das tecnologias, de alguma das plataformas, se prevalecendo. Então vamos chutar aqui, sei lá, o Decentraland vira grande plataforma, ou o Spatial vira grande plataforma. E daí, uma Meta ir lá e comprar. Puta, é um pouco de balde de água fria dentro do que a gente espera da Web3, né? Que seja mais diversa, que seja menos centralizada e tudo mais, mas provavelmente esse vai ser um fator que vai trazer a popularização para essas tecnologias, tá? Hoje a gente tem uma questão que a Meta, na hora que ela mudou o nome, né, para Meta, ela firmou um compromisso de, cara, a gente está olhando para metaverso. Tá? Isso aqui é o grande futuro e tudo vai evoluir para isso. Só que, diferente de uma década e meia atrás, onde o fundador tinha um papel muito importante dentro do negócio da startup, né? E daí ele assumia ali um risco e às vezes ele até era chutado dessa startup por conta disso, né? Para quem viu a história da Apple lá, na hora que o Steve Jobs começou a pirar muito, a galera foi lá e chutou o cara. Falou assim, ó, meu, você tá pirando demais, vai embora, a gente vai pegar aqui o diretor da Pepsi para fazer esse negócio andar, porque ele já está estável. Existe uma coisa dentro do Vale do Silício que é chamado de fantasma do fundador, né? Que é o cara que é fundador, normalmente ele é um grande visionário. E quando o negócio está estável, ele já está meio de saco cheio daquilo, ele quer pensar em alguma outra coisa visionária. É mais ou menos o que aconteceu com o Mark na hora que ele fala assim, cara, metaverso é o grande ponto, tá? Só que o Mark conseguiu se blindar muito para não ser chutado da plataforma, então ele também ficou ali, tipo, cara, eu vou investir pra caralho nisso, mas os investidores, os acionistas estão me pressionando, então eles cresceram o termo, gerou uma visibilidade, não conseguiram entregar da forma com que eles esperavam no primeiro momento. Mercado especulativo chutou os caras pra caralho e daí eles deram uma abafada no termo para as ações não caírem tanto como estavam caindo, estão focando agora mais em IA, estão falando, mas eles continuam desenvolvendo coisas no bastidor. Então eu acredito que nos próximos anos eles vão trazer um novo protagonismo para o tema, com um pouco mais de solidez, um pouco mais de estrutura e ajudar a popularizar. Então, por mais que talvez eles sejam o grande mal, entre aspas, da Web 2, né? Por conta de todo o ecossistema que a gente está imerso, né? Instagram, WhatsApp, né? O próprio Facebook ali é uma parte considerável da internet que a gente fica imerso. Talvez eles vão
ser também um grande protagonista de metaverso daqui a alguns anos e a gente só vai pro lado para alguma outra plataforma, pelo menos os usuários padrão, ou vão estar imersos dentro de alguma outra plataforma da Meta, experimentando o metaverso da maneira com que eles derem a roupagem pro mercado. Então, eu acredito que eles são, em resumo, um mal necessário. E eu acho que eles trazem uma visibilidade para o tema bem importante. Sim, eu acredito que sim. Em termos de visibilidade, eu acho que eles trazem mesmo. Eles só frustraram um pouco a comunidade, mas continuam firmes no desenvolvimento. Então, pessoal, nós estamos chegando no final desse Space, e aí eu vou passar a palavra para o Munir, agradecer o Fernando, agradecer a todo mundo aqui, vou passar a palavra para o Fernando para rapidinho passar para a gente algumas atualizações que teve na blockchain da Cardano e a gente faz o encerramento. Beleza. Bom, pessoal, hoje eu trouxe 4 notícias aí para vocês. 2 delas que tocou muito na nossa semana, né? Porque a gente teve debate sobre orçamento, sobre DREPs e tudo mais. Então, 2 notícias tratam justamente disso, da votação que a gente está tendo no orçamento da Cardano, dos projetos que estão sendo aprovados ou não para receberem verbas desse orçamento e tudo mais, e dos DREPs que estão sendo votados por meio das ADAs e tudo mais. E a gente teve 100% de participação, né, das Cardanos nesses DREPs, ou quase 100%. Eu fiquei bem surpreso nisso. Quer dizer, a rede tá realmente sendo utilizada para isso. O pessoal tá realmente querendo eleger os seus DREPs e participando da questão do orçamento. Isso mostra de novo que a Cardano tem uma comunidade realmente envolvida no projeto e que quando houver a abertura e a possibilidade de uma participação da comunidade, ela vai existir. E 2 notícias também que eu trouxe é a Grayscale, que pediu um ETF de spot da Cardano. Quer dizer, então a Cardano também está sendo olhada para investimento por meio de ETF, o que pode abrir mais verba para esse tipo de projeto, né, para blockchain, e trazer investidores mais tradicionais para investir em blockchain por meio dos ETFs. E uma das notícias que me tocou aí também, que sempre me toca, é essa questão educacional da Cardano. Então a Cardano está aprofundando a sua participação junto da Petrobras e da PUC do Rio de Janeiro para desenvolver um sistema educacional onde vão ser treinados os desenvolvedores de software e tudo mais. Eu trouxe essas 4 notícias aí para vocês, está aí na nossa comunicação aí do Twitter Space, e depois vocês podem ter mais tempo aí para ler e para ver cada uma delas. Muito obrigada a todos que estão aqui nesse Space, as pessoas que ainda vão assistir, não deixem de se inscrever nas nossas contas, nas nossas mídias sociais. Fernando, meu muitíssimo obrigado. Provavelmente vou te ver lá no evento da Bienal, agora esqueci o evento. E agora muda de nome, né? Sim, o Tokenation. Exatamente. Provavelmente vou te ver lá, vou te dar um abraço. Fico extremamente agradecido que você aceitou nosso convite, fez parte desse cantinho aqui de informação da nossa comunidade. E obrigada a todo mais, Dani. Sim, obrigada, pessoal. Vocês viram que nós tivemos algumas mudanças de programação esse mês, porque, como o Uni estava falando, esse processo de orçamento da Cardano tomou bastante, assim, do nosso tempo. Então, foi bastante difícil, mas nós vamos ajustar para poder realizar o próximo Space também, ainda considerando abril, né, e o Town Hall também, e trazer mais informações sobre como foram esses eventos que nós fizemos, em especial o evento presencial, que nós fizemos o workshop sobre o orçamento, né, aqui no Rubaiá Figueira da Faria Lima, em São Paulo. Espero que a gente possa realizar ainda mais eventos presenciais, porque por mais que seja interessante, sim, tem a questão do metaverso, né, que a gente estava conversando agora, várias usabilidades, o que a gente pode fazer, mas apesar de a gente estar tão imerso nesse ambiente online, a gente também percebe que as interações presenciais, elas acabam sendo ainda mais relevantes, né? Porque como a gente tem essa interação online muito forte, quando a gente tem a oportunidade de trocar ideia presencial, ela flui ainda mais, não é? Justamente por conta desse nosso contato online. Então, eu vejo como importante a gente poder expandir cada vez mais esses encontros presenciais. Eu quero também agradecer ao nosso convidado de hoje, o Fernando, que teve uma maravilhosa apresentação, não teria como ser menos, né, do que isso, porque ele é um grande profissional, e todos vocês que estão aqui conosco. Para quem ainda não se inscreveu, se inscreva no Substack aqui da
Blockchain Lab, né? A gente vai deixar também o link. E também, né, fiquem de olho nas atualizações, tanto lá no nosso site quanto aqui nas redes sociais, que sempre tem novidade e sempre tem oportunidades também. Muito obrigada, Maria, e obrigada a todos. Legal, muito obrigado. Queria agradecer aí o convite. Foi realmente muito bom, bem gostoso o bate-papo, sempre um prazer enorme. Queria também me colocar à disposição para quem quiser continuar trocando ideia, quiser apresentar projetos, quiser discutir, estou sempre à disposição. É, ou por aqui pelo X, ou no Instagram, ou no LinkedIn, se procurar por Fernando Souza, sempre vai me encontrar, ou no próprio site oficial, que é o fernandosouza.com.br. Lá tem os links para os meus canais, tem pro meu livro também, que fala sobre metaverso e Web3 e os impactos no marketing, nos negócios. Então estou sempre à disposição para acompanhar, orientar. Tipo, a gente acaba sempre fazendo mentoria para alguns projetos, sendo colaborador ou fazendo parte do projeto. Na consultoria a gente tem esse viés bastante de olhar e contribuir para projetos, então fica aí o meu muito obrigado, e a ideia é que a gente comece aqui e continue se vendo e conversando pelo mercado aí, se vendo nos canais digitais, gente. Super obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.